Oi pessoal, vamos para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre arranjos, ou nesse caso mais especificamente arranjos unidimensionais. E eu já falo sobre isso, o que são arranjos e onde é que eles são úteis, mas antes de começar eu só queria mencionar que até esse ponto no curso a gente vem trabalhando muito com algoritmos e com as formas de utilizar aquelas estruturas de repetição, seleção, etc., para resolver problemas e pensar em elaborar os algoritmos. E nesse próximo conjunto, nessa próxima série de aulas agora, a gente vai focar um pouco mais em estruturas de dados. Então, a gente vai olhar esse tipo de estrutura de dados aí, que são os arranjos, e tentar entender como é que eles são úteis também, né, na elaboração dos algoritmos e para resolver problemas computacionalmente. Bom, vamos lá, né? Recapitulando um pouco, a gente, desde o começo do curso, a gente vem utilizando muito variáveis, né? Então a gente até então usava variáveis, que seria o tipo de estrutura de dados mais simples. Ele serve para armazenar tipos nativos da linguagem, como float, int, char. Então quando a gente tem lá um determinado problema onde a gente precisa armazenar um valor numérico qualquer, ou um valor inteiro, por exemplo, a gente tem que escolher o tipo de variável que a gente vai usar para armazenar esses valores. Ou então, por exemplo, se a gente quer armazenar caracteres, a gente tem que escolher o tipo apropriado para armazenar caracteres. Então a gente já está acostumado com isso, né? A gente faz o uso de variáveis, né, em duas etapas. A gente faz declaração de variáveis. Em geral, algumas linguagens, como por exemplo a linguagem de programação C, que é a que a gente usa nesse curso, elas requerem uma declaração prévia da variável. Então a gente precisa dizer no início do programa qual é o tipo de variável que a gente vai usar, e para depois poder usar ela, né? Nem toda linguagem obriga que isso seja feito, mas em C a gente tem que fazer. E além de declarar a variável, a gente também tem que depois instanciar ou inicializar ou atribuir valor para essa variável. Então, se a gente declara uma variável que é do tipo inteiro, essa variável só vai aceitar um número inteiro, né? Então a gente só consegue armazenar em uma variável um número de um tipo, certo? Essa é a ideia básica do uso de variáveis, né? Bom, alguns exemplos, né? Então, se eu precisasse, vamos supor, representar dentro de um algoritmo um número real qualquer, né? Eu poderia declarar uma variável do tipo float, que a gente vem usando. A declaração ou definição da variável é feita dessa forma aí, né? Então eu declaro dizendo o nome do tipo depois do nome da variável, e num segundo momento eu posso fazer a instanciação ou inicialização ou atribuição de valor para essa variável. O que o computador faz, no fim das contas, resumidamente, né, ele declara, ele aloca um espaço na memória. Esse espaço vai ter um tamanho, né? E esse tamanho depende do tipo que a gente quer armazenar. Então o computador vai armazenar, vai criar como se fosse uma caixinha lá na memória, e essa caixa tem um tamanho específico, e dentro dessa caixa a gente pode colocar um número apenas. Então se for uma variável do tipo float, a gente vai conseguir lá armazenar, representar um número na memória do computador, usando uma variável do tipo float, né? Se for do tipo int, a mesma coisa. A gente pode definir e instanciar, por exemplo, ao mesmo tempo, uma variável do tipo int com um comando como aquele ali. Por exemplo, int, né, o tipo de dado, depois a, que é o nome da variável, que a gente vai depois usar para referenciar aquele nome, e igual a 4 vai atribuir direto um valor para a variável a e colocar lá dentro daquela caixa na memória, que é referenciada pela letra A no nosso programa, um valor 4. Mesma coisa para um caractere, né? O detalhe do caractere é que a gente tem que colocar ele entre aspas simples, mas esse é só um detalhe da implementação. De fato, as aspas são só para representar o caractere, e o que vai ficar armazenado é apenas aquela letra, né, que vai ser colocada em algum ponto lá dentro da memória do computador, certo? Tudo bem. Vamos, para a gente, antes de entrar no conteúdo da aula, né, vamos fazer um exercício aqui com variáveis, e depois a gente evolui para arranjos, tá? Então imaginem que a gente
solicitasse para vocês fazerem um programa que lê 30 valores e calcula a média aritmética desses valores. Imaginem que fosse lá 30 notas de alunos de uma turma, vamos supor, né? 30 valores quaisquer, né? Pode ser valores inteiros ou float, né? Tanto faz. Mas basicamente é isso, né? O que se quer é ler, que o usuário informe 30 números, a gente tem que calcular a média aritmética desses números. Como é que a gente poderia fazer isso, né? Como é que tipo de solução a gente poderia utilizar, tá? Dá para pensar em pelo menos 2 cenários, né? Um cenário onde a gente poderia armazenar, se a gente precisa armazenar 30 valores, né, a gente pode usar, por exemplo, 30 variáveis. Seria uma possibilidade. A gente declara 30 variáveis, inicializa as 30 variáveis com a leitura que o usuário vai fazer, então o usuário vai digitando e o programa vai lendo as 30 variáveis diferentes e depois a gente faz os cálculos, né? Isso é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, a gente já viu, já explorou um pouco isso nas últimas aulas, eu posso usar de repente uma variável só e ao invés de ficar lendo o valor sempre usando uma variável diferente, eu posso ler todos os valores usando a mesma variável, só que cada valor que eu leio, eu posso usar um acumulador e somando lá os valores, porque de fato o que eu preciso é fazer uma soma para depois poder dividir por 30. Né? Então, teoricamente, daria para fazer também com uma variável. Vamos dar uma olhada nessas soluções aí. A primeira solução seria fazer com 30 variáveis, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente colocou um pseudocódigo, e aqui comecem a notar que agora a gente está se preocupando com declaração de variáveis até em pseudocódigo. Né? Antigamente, a gente nem se ligava muito nisso, né? A gente só ia usando as variáveis direto, e agora a gente está declarando, mas tudo bem. Né? A gente vai fazer uma declaração de variáveis mais ou menos como a gente faz em C. Então, a gente tem um início lá, antes, no começo do programa, a gente declara as variáveis aqui, variáveis têm um tipo lá, então eu digo, essas variáveis aqui são do tipo inteiro, e tenho as variáveis valor 1, valor 2, valor 3, até valor 30. Daí tem pontinhos aqui para representar que teria mais variáveis aqui, ficariam várias, né? Depois, eu posso fazer leituras, né? Então eu leio o valor 1, leio o valor 2, leio o valor 3, leio todos os valores, né? Os 30 valores, e depois faço a soma. Então eu vou somar todos os valores aqui, né? E por último, eu preciso calcular a média. Para calcular a média, eu tenho que fazer a soma, que eu acabei de fazer aqui na linha de cima, e dividir isso aqui por 30. E escrever a média e está pronto, né? A pergunta aqui isso aqui parece uma boa solução para esse problema? Acho que esse é o tipo de análise que a gente precisa tentar fazer, né? Não, né? Essa é uma solução bem ruim, na verdade, para esse problema, né? Porque a gente declara um monte de variáveis com nomes muito parecidos, só muda uma letra ali no número, né, para identificar as variáveis. A gente faz várias operações de leitura, que aqui em pseudocódigo a gente até está fazendo tudo numa linha só, mas são muitas, né? Então se fosse fazer isso aqui em C, possivelmente a gente poderia usar mais linhas, né? Acabar usando mais linhas. E para fazer a soma também fica complicado, né? Fica uma operação, uma expressão aritmética grande, né? Com vários valores lá, e esses valores são muito repetitivos, né? Eu fico repetindo os nomes das variáveis lá várias e várias vezes. Em geral, esse tipo de solução aqui é muito ruim. Vocês vão ver que, assim, como boa prática, digamos assim, o ideal não é fazer essas coisas desse jeito, não é fazer programas desse jeito. Quando a gente declara variáveis demais, ou declara ou faz operações demais, por exemplo, eu tenho que copiar várias vezes a operação de leitura, ou copiar várias vezes o nome de uma variável e fazer várias vezes a mesma coisa. Normalmente a gente está fazendo algo, eu não diria errado, né? Porque funciona, isso aqui vai funcionar, essa solução é uma solução que é válida, mas em geral não é uma boa prática, né? Fazer soluções desse tipo aqui, tá? Então, eu diria que não é uma boa solução para esse problema aqui, né? Assim ficaria mais ou menos o código implementado em C, tá? Então, por exemplo, né, que eu estava falando, provavelmente a gente ia querer fazer mensagens do tipo informe o valor 1, informe o valor 2, informe o valor 3 e assim por diante. Depois scanf, 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 para ler todos os valores, tudo isso 30 vezes, né?
Aí a gente fica copiando e colando código, né? E conforme a gente fica copiando e colando código, se a gente erra alguma coisa em alguma dessas linhas aqui, o código é muito grande, a gente tem muito mais dificuldade para encontrar os problemas, etc. Gera vários problemas de implementação isso aqui. E sempre tem o caso onde alguém poderia dizer assim, então agora faz a mesma solução para 100 números, né? E aí, para fazer a mesma solução para 100 números, o código ia ficar absurdamente pior, né? Então ia ficar muito maior do que isso aqui. Então, em geral, evitem isso, né? Se vocês estão percebendo que vocês começam a copiar e colar código, alguma coisa está mal feita, né? O ideal seria fazer isso aqui de uma forma mais otimizada. Como é que a gente pode fazer um pouco melhor? A gente pode usar a solução B. Então, usar uma variável só, né? Então, a gente vai somar uma variável só para fazer as leituras, né? Então, a gente vai fazer todas as leituras usando uma variável só e acumular os valores. Ao invés de somar, ao invés de ler todos os valores individualmente, a gente vai acumular esses valores. Então, por exemplo, a gente poderia fazer assim, né? A gente declara só uma variável que a gente chama de valor. Essa variável, a gente vai, para ler os valores dessa variável, a gente vai fazer um for, por exemplo, um para aqui, né? Esse para vai de 0 a 30, de 0 a 29, na verdade, né? E vai executar 30 vezes aqui essa operação ler valor, certo? Então, o ler valor vai ser executado 30 vezes. Essa operação vai ser executada 30 vezes, soma igual a soma mais valor, então isso aqui é um acumulador, é uma soma acumulada. A gente já viu isso, né, nas aulas passadas, eu inicializei aqui essa soma com 0, e cada vez que o usuário digitar um novo valor, esse novo valor vai ser acumulado nessa soma aqui. Lá no final, eu já tenho a soma pronta, né, quando eu sair desse for aqui, eu tenho a soma pronta, e é só calcular a média, imprimir a média. Isso aqui funciona para 30 e vai funcionar para 300 valores, porque se eu quiser fazer isso aqui para 300 valores, eu boto um 300 aqui e ele vai ler 300 valores e fazer a soma de 300 valores. Essa solução é bem melhor do que a solução anterior. Então, essa solução não tem código repetitivo, não tem uma declaração de várias e várias variáveis, né? A gente consegue fazer, ela é bem mais limpa, né? Bem mais interessante do ponto de vista da implementação, né, de programação. Notem que, acho que é importante ressaltar que essa solução não tem um desempenho muito melhor do que a anterior, ou ela não é mais correta do que a anterior. As duas implementações são válidas, mas essa implementação é bem melhor, é bem mais elegante do ponto de vista de programação. Tá? Aqui está um exemplo dessa implementação em C, então para vocês também terem de referência e depois vocês podem dar uma olhada como é que essa implementação é feita, mas não tem nada de muito especial até aqui, tá? Ela é só uma implementação de um acumulador, tá? Vamos lá, adiante, né? Agora imaginem, complicando um pouco e entrando um pouco mais no conteúdo dessa aula. Imaginem que eu pedisse para vocês algo um pouco diferente, bem pouco diferente, né? Então, a ideia agora é ler 30 valores, certo? Então, mesma coisa de antes, calcular a média aritmética desses valores, só que ao invés, ou além de imprimir a média, por exemplo, desses valores, o que eu quero é imprimir toda a lista de valores que estão acima da média. Então, o que acontece agora, né? Como é que eu sei que um determinado valor que o usuário digitou está acima da média? Primeira coisa, né? Bom, eu vou precisar, para implementar esse algoritmo, eu vou precisar ter a média calculada. Então, eu tenho que saber qual é o valor da média para poder depois comparar, né? Se o valor que o usuário digitou é maior que a média, né? Então, eu vou ter que fazer uma seleção, vou ter que fazer um comando de seleção em algum lugar, mas eu vou ter que fazer esse comando de seleção depois que eu calculei a média. Então, eu não tenho como, antes de calcular a média, saber qual o valor que o usuário digitou que está acima da média. Como é que eu poderia resolver esse problema? Poderia resolver ele usando a primeira abordagem, aquela de 30 variáveis? Possivelmente sim, né? Eu poderia usar 30 variáveis, ler os valores todos os valores, né, que o usuário digitou numa variável diferente, e aí depois de fazer todas as leituras, né, e depois de calcular a média, eu poderia colocar 30 ifs, né, e aí testar lá uma por uma todas as variáveis e ver quais delas estão acima da média, e aí eventualmente imprimir esses valores na tela. Só que isso propaga o problema, e aí a gente vê o tamanho do problema, né, de usar
30 variáveis diferentes, né? Qualquer coisinha que a gente queira fazer a mais, qualquer coisinha que a gente queira modificar no código, fica inviável, porque se antes o código já era longo, né, tendo que fazer 30 leituras, tendo que fazer uma soma de 30 valores de variáveis diferentes para calcular a média, depois tendo que fazer 30 ifs, por exemplo, ou 30 comandos de seleção, esse código vai ficar com 300 linhas, certo? Para resolver um probleminha simples, né? Então, isso não é o ideal, né? Certamente não é uma boa solução, né? A gente já viu que não é uma boa solução. E a segunda solução, então? A segunda solução é uma boa solução para o primeiro problema, usar uma variável só. O problema de usar uma variável só nesse caso aqui é que, como eu estou fazendo uma acumulação, o que está acontecendo é assim, o usuário digita um valor de variável, digita um valor na primeira vez, né? Digita um valor, aquele valor é somado, certo? Na segunda vez, quando o laço executar de novo, aquele segundo valor vai sobrescrever o anterior. Então eu não tenho os valores passados armazenados, porque toda vez que o usuário digita, eu armazeno sobre a mesma variável. Então naquela variável lá, valor, só cabe um valor digitado pelo usuário. Eu não consigo armazenar todos os valores passados, não tenho histórico dos valores para depois poder comparar, então eu não consigo calcular depois a média, né? E aí é que entra o que a gente quer fazer hoje, né? A gente não consegue, usando essas soluções, ou pelo menos a primeira solução a gente não quer usar, e a segunda solução a gente não consegue usar para resolver esse tipo de problema aqui, tá? E aí como é que a gente faz isso? A gente vai ser obrigado a usar, nesse caso, arranjos, tá? Bom, vamos lá então. O que a gente quer mesmo com arranjos é definir várias variáveis ou uma variável que seja capaz de armazenar vários valores ao mesmo tempo, né? De um mesmo tipo, né? Mas ao mesmo tempo. Então a gente quer que uma variável armazene vários valores. Essa é a ideia, tá? E para isso a gente vai usar arranjos. Nesse caso, nessa aula especificamente, a gente vai falar de arranjos unidimensionais, tá? Depois no futuro vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre arranjos multidimensionais, arranjos com mais dimensões, tá? Então, a gente costuma chamar os arranjos unidimensionais também de vetores ou arrays, tá? Então, às vezes, quando eu falar aqui em vetores, vocês sabem que é arranjos unidimensionais, eu não vou ficar falando arranjos unidimensionais o tempo todo, porque é um termo muito grande. Então, às vezes eu vou chamar de vetores, às vezes a gente vai chamar de arrays, que é o termo em inglês para isso, tá? Certo? Vamos lá, o que são arranjos unidimensionais, né? Para começar a falar. Arranjos são um tipo lá de estrutura de dados, certo? Que armazenam dados de forma homogênea e indexada. São as duas palavras aí importantes para a gente gravar hoje. Homogênea significa que um arranjo vai armazenar vários valores, mas todos de um mesmo tipo. Então, se eu quiser, a mesma coisa que eu faço com variáveis, né, eu tenho que definir o tipo da variável lá no começo, eu também tenho que definir o tipo do arranjo lá no começo. Então, quando eu for usar o arranjo, ou antes de usar o arranjo, eu preciso definir ele com um tipo. Então, se eu quero números inteiros, por exemplo, eu tenho que declarar o arranjo como sendo um arranjo de números inteiros. A segunda característica é que ele é indexado, ou seja, cada valor dentro de um arranjo, ele vai ter um índice. Então, o arranjo mais o índice, a combinação de arranjo e índice é como se fosse uma variável. Então, eu vou conseguir, dentro de um arranjo, armazenar vários valores, todos de um mesmo tipo, e eu acesso cada um desses valores usando um índice. Um índice vai ser um índice numérico, e a gente vai ver vários exemplos e detalhes agora sobre isso. Tá? Aqui tem 3 exemplos já, né? Então, por exemplo, eu poderia definir 3 arranjos diferentes. Um primeiro arranjo do tipo float, né? Então, que é o X aqui, né? Então, esse aqui é um arranjo do tipo float. Ele tem 5 posições, que é isso aqui é a notação que se usa em C, tá? Depois a gente vai ver a declaração em C completa, mas isso aqui é a mesma notação que se usa em C. Então, um arranjo X, ele tem aqui entre colchetes indicado qual é o tamanho dele. Então, esse arranjo tem 5 posições. E essas 5 posições vão armazenar em 5 locais diferentes na memória valores do tipo float. Tá? Então eu consigo armazenar um valor na primeira posição, um valor na segunda posição, um valor na terceira posição e assim por diante.
Mesma coisa para inteiros, né? Então eu declarei aqui, digamos, né, eu vou usar um arranjo que eu estou chamando aqui de A. Esse arranjo tem 7 posições e eu consigo armazenar 7 valores do tipo inteiro, certo? Mesma coisa para caracteres. Em geral, para caracteres, a gente vai armazenar vários caracteres, como é o exemplo que está aqui, né? Então tem 3 caracteres, mais um espaço, que também é um caractere, mais outros caracteres e um caractere invisível aqui, que é o _0. A gente vai falar sobre como representar caracteres e texto dentro de arranjos de caractere no futuro, né? Em outras aulas daqui para frente. Mas basicamente a gente consegue usar um arranjo de caracteres desses aqui para armazenar uma palavra inteira ou várias palavras ou um texto relativamente longo usando esse tipo de estrutura de dados aqui, tá? Então vocês podem ver que cada arranjo tem um tamanho, então eu posso definir isso, né? A gente na declaração define o tamanho do arranjo, então eu posso definir qual que vai ser o tamanho do arranjo e cada uma dessas posições aqui do arranjo serve como se fosse mais ou menos uma variável das variáveis que a gente está acostumado a utilizar. Os arranjos em comum, né, para qualquer tipo de arranjo, sejam eles unidimensionais ou multidimensionais, em comum eles têm o fato de que eles são todos de um mesmo tipo, então todos de um mesmo tipo não, o arranjo inteiro armazena dados do mesmo tipo, né? Eu posso declarar arranjos de tipos diferentes, mas cada arranjo vai armazenar só dados de um mesmo tipo. Então, o fato de o arranjo ter múltiplas dimensões não significa que ele vai poder armazenar em cada dimensão um tipo diferente, né? Mais ou menos essa é a ideia. Mesmo que ele tenha 3, 4 dimensões, todas as dimensões armazenam os mesmos tipos de dados. Eles são armazenados de forma contígua na memória, então eles são, quando a gente declara em C, por exemplo, um arranjo de 10 posições, ele vai pegar 10 posições contíguas na memória do computador, e isso vai fazer com que o acesso seja indexado, seja facilitado, porque daí a gente vai dizendo o número lá, a posição dentro do arranjo que a gente tem que acessar, e o computador vai saber quantas casas lá da memória ele precisa pular para acessar aqueles índices lá que a gente vai utilizar. Daí a gente vai ver como fazer isso em programação daqui a pouco. Os arranjos unidimensionais ou multidimensionais, eles são indexados, e talvez a grande diferença entre arranjos unidimensionais ou multidimensionais, ou o que varia em relação à quantidade de dimensões que um arranjo tem, é a forma depois que eu vou usar para indexação, né? Então, um arranjo de uma dimensão, que é o caso de um vetor, ele é indexado dessa forma aqui, né? Começando em 0. Então, se o arranjo aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 posições, esse arranjo, o primeiro índice dele é o 0, né? O segundo é 1, o terceiro é o 2, e assim por diante até o 4. Então, o último índice válido aqui do arranjo é o 4, né? Se o arranjo tiver 2 dimensões, que é o caso aqui de uma matriz, por exemplo, ele vai ter índices nas linhas e índices nas colunas, né? Então a gente vai precisar usar 2 índices para acessar esses arranjos desse tipo aqui. Então, se o arranjo tiver 2 dimensões, eu preciso de 2 índices. Se o arranjo tiver 3 dimensões, eu preciso de 3 índices, e assim por diante, tá? Então a gente vai ter que cuidar o tipo de arranjo, como ele foi declarado, para depois saber quantos índices ele tem e como que eu vou fazer o acesso a cada uma das dimensões do arranjo. Hoje a gente vai falar especificamente de arranjos unidimensionais, então daqui para frente a gente vai focar mais em arranjos unidimensionais, e depois nas próximas aulas a gente fala sobre arranjos multidimensionais também. Algumas características importantes, algumas delas a gente já mencionou, mas agora falando com um pouco mais de detalhes sobre isso, tá? Primeira coisa é que um arranjo tem um nome. Assim como uma variável tem um nome ou um identificador, ele tem o arranjo também vai ter que usar um nome. Então, se a gente declarava lá uma variável com o nome, sei lá, notas, por exemplo, para armazenar uma nota ou notas dos alunos de uma turma, a mesma coisa a gente vai ter que fazer com o arranjo. A gente vai ter que declarar o arranjo com um nome e depois continuar usando esse nome ao longo do programa, tá? O nome
é o mesmo para todos os elementos do arranjo. Então, todos os elementos do arranjo têm o mesmo nome como identificador. Então, a gente não vai ter um nome para cada um. Diferente de como a gente fez naquele exemplo, a gente declarou 30 nomes diferentes de variáveis, aqui a gente vai declarar só um nome de arranjo, e esse nome de arranjo vai ser usado para armazenar todos os valores que estiverem armazenados, para acessar todos os valores que estiverem armazenados nele. Os arranjos têm índices, e eu já falei também um pouco sobre isso. Esses índices são numéricos e contíguos, né? Eles são sempre números inteiros, que nem é o caso aqui, e eles começam sempre em 0, tá? Então, cada um desses números aqui vai identificar um elemento de um arranjo. Então, o arranjo aqui, no caso, eu estou chamando ele de vetor. Então, vetor na posição 0 vai ter um número. Vetor na posição 6 vai ter outro número. Então, se for um arranjo de números, claro, né? Cada posição aqui vai armazenar um número diferente do arranjo. E dentro de uma posição, né, a posição é sempre a combinação de o nome mais o índice, né? Dentro de uma posição dessas aqui, a gente armazena um valor, só um valor, né? Então, é a mesma coisa que uma variável, só dá para armazenar dentro de uma posição um valor, assim como a gente fazia com variáveis. Para declarar arranjos em C, tá? Aí, geralmente a gente vai usar essa forma aqui, tá? Se vocês lembrarem lá, variáveis comuns, a gente declarava só assim, né? Tipo, nome da variável, ponto e vírgula, né? A gente não tinha essa parte aqui entre colchetes, né? Isso era uma declaração de variável comum. Uma declaração de arranjo é, mesma coisa, tipo, nome e tamanho do arranjo entre colchetes. Essa aqui é a diferença, tá? O tamanho é o tamanho da primeira dimensão do arranjo aqui nesse caso, tá? Então, como a gente está falando de arranjos unidimensionais, sempre vai ter assim, colchetes, um tamanho só, né? E fecha colchetes. Se eu tivesse arranjos multidimensionais, que a gente vai ver depois, eu teria mais colchetes aqui e mais tamanhos. E aí cada dimensão pode ter um tamanho diferente, tá? Por enquanto, a gente vai botar só um tamanho aqui. O tipo pode ser qualquer tipo nativo da linguagem ou até tipos compostos, que a gente vai ver mais para frente, né? Então a gente pode declarar arranjos com tipos, qualquer um desses tipos aqui, por exemplo, tá? O nome, a gente bota o nome que a gente quiser, respeitando as restrições iguais aos nomes de variáveis, não pode começar com número, essas coisas, não pode ter caracteres especiais, mas, né, a gente vai usar, declarar a variável do tipo arranjo com um nome, e o tamanho é sempre um tamanho numérico inteiro, certo? Não dá para fazer um arranjo com 10 posições e meia, por exemplo, né? Tem que ser sempre um número inteiro aqui no tamanho. Por exemplo, imagine que eu quisesse armazenar 10 notas de alunos de uma turma, alguma coisa assim, tá? Como é que eu faria? Eu declaro o arranjo dessa forma aqui, né? Eu declaro com tipo float, o nome do arranjo é notas, nesse caso, é o nome que eu escolhi. Entre colchetes aqui eu boto o número 10, que diz que são 10 valores que esse arranjo vai poder ter. Esse arranjo com 10 posições, ele tem índices de 0 a 9, tá? Então, o primeiro índice é o 0, o último índice é o 9. Mesma coisa para idades aqui, tá? Então, se eu quisesse armazenar idades de pessoas participando de uma pesquisa, então tem 50 pessoas na pesquisa, eu poderia fazer assim, tá? Uma coisa bastante comum, que a gente vai acabar usando bastante agora com arranjos, mas poderia ser usado para qualquer programa, é começar a definir limites, assim, né? Definir tamanhos dos arranjos, das repetições, etc. Porque isso aqui vai facilitar bastante para a gente poder usar o mesmo tamanho em vários lugares diferentes, né, do programa. Basicamente, o que a gente costuma fazer é usar a palavra reservada define, que define uma macro, né, que é o nome que se dá tecnicamente para isso aqui, e essa segunda palavra que vem aqui é o nome da macro, né, que a gente está definindo, e 50 é o valor que é atribuído para essa palavra, tá? Então, quando a gente usar lim sup aqui, por exemplo, que é o caso, né, limite superior, isso aqui vai ser substituído por 50. Então, se a gente quiser declarar um arranjo, por exemplo, 50 posições, a gente pode fazer dessa forma aqui. Então, dá para usar essas constantes aqui, que são definidas dessa forma, na declaração de arranjos também, tá?
Se a gente fizer isso para o arranjo, depois, por exemplo, a gente pode usar no laço, no for, no while, que a gente vai usar para percorrer o arranjo, que vai ser bem uma prática bastante comum. Tá? Bom, vamos adiante. Isso aqui é o que acontece, né? No mesmo exemplo do arranjo de notas, mas só numa visualização mais intuitiva, assim, né? Então, se eu declarasse um arranjo de notas em C, né, o que ia acontecer na prática, né? Eu vou lá e digo assim, eu quero um arranjo de notas do tipo float para armazenar 9 notas, nesse caso aqui, de alunos, né? Esse arranjo vai alocar espaço de memória, então vai alocar 9 espaços de memória do tamanho de um float, certo? E referenciar esse espaço de memória contigo, né, como ele está representado aqui, ele vai referenciar esse espaço de memória com esse nome aqui, que é o nome notas, que é esse nome que foi dado aqui em cima. Então, quando eu quiser saber qual é a nota do, sei lá, terceiro aluno da turma, eu tenho que vir aqui, né, 1, 2, 3, pegar a nota nessa posição aqui, que é a posição 2, e pegar dentro do espaço aqui, dentro desse espaço de memória, o valor que é o valor da nota daquele aluno que eu estou procurando. E a gente vai fazer isso com programação, vai ver uns exemplos disso com programação daqui para frente. Bom, a gente precisa, né, declarar e inicializar valores nos arranjos, né? E tem várias formas de fazer isso, né? Quando a gente declara um arranjo, simplesmente escreve lá o que a gente estava vendo, né? Escreve assim, float, o nome do arranjo, e entre colchetes o tamanho, quanto espaço ele vai ocupar. O computador, ele não limpa aquela área de memória, ele simplesmente aloca aquela área de memória, e aí cabe ao programador preencher os valores lá. É a mesma coisa que acontecia com variáveis, tá? Então, com variáveis isso também acontece. A gente declara uma variável e aquela variável é declarada numa área de memória que possivelmente tenha alguma coisa lá. Talvez não tenha nada, mas talvez tenha alguma coisa lá. E aí, quando a gente for usar a variável, a gente tem que inicializar ela, colocar valor lá dentro e depois acessar o valor. A mesma coisa para arranjos, tá? E tem várias formas de se fazer isso. A gente pode fazer na declaração do arranjo, e a gente vai ver como fazer isso. A gente pode fazer por atribuição, que seria mais ou menos como a gente faz também com variáveis, atribuindo valor para o arranjo. Ou então a gente pode fazer com o usuário lendo valores, o usuário informando valores, né? O programa lendo os valores que o usuário digita. Tudo isso a gente já fez com variáveis normais, e a gente vai ver como é que faz com arranjos agora. Tá? Na declaração, a gente pode atribuir valor direto para os arranjos. Então, a gente fez isso, já viu isso para variáveis também lá no início dessa apresentação, né? Se a gente quer declarar uma variável já com valor, o que a gente faz é, a gente bota o tipo, o nome da variável e o valor, né? Igual ao valor que a gente quer. Só que aqui no caso é um pouco mais complicado, porque um arranjo não tem um valor, ele tem vários, né? Então, a gente precisa passar uma lista de valores para armazenar valores dentro de um arranjo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz dessa forma aqui. A declaração básica do arranjo que é essa, então float notas, por exemplo, de 9 posições, tá? E aí eu faço igual, entre chaves, uma lista de valores que tem que ter o tamanho desse arranjo aqui, tá? Não pode ser maior, tem que ser exatamente do tamanho que o arranjo do arranjo que a gente está preenchendo. E o que isso vai fazer é declarar na memória, né, um apontador aqui para essa posição de memória, que é a posição 0 do arranjo, tá? Então, nessa posição aqui de memória, ele vai botar o primeiro valor, nessa posição o segundo valor, nessa posição o terceiro. Então, na ordem que eles aparecerem nessa lista, eles vão aparecer dentro do arranjo. Então, eu consigo declarar e instanciar já esse arranjo com valores diretamente. Se, por acaso, a gente não colocar todas as posições, isso é possível, né? Não, tem casos em que isso pode acontecer e a gente pode querer fazer isso por algum motivo, mas se a gente quiser declarar e não preencher todas as posições do arranjo, isso é possível e a gente vai deixar aqui uma lista menor do que o tamanho máximo do arranjo, e o que o programa faz, né, o que vai acontecer é que ele vai preencher o resto com zeros, tá? Isso aqui é um detalhe, uma característica da linguagem especificamente, mas é isso que acontece quando a gente faz a declaração de arranjos com com uma lista menor do que o tamanho do arranjo. Tá? Além de fazer
a inicialização por direto na declaração, né, a gente pode também atribuir valores, tá, ao longo da execução do programa. Isso pode ser útil em vários casos, tá? E atribuir valores significa colocar lá, durante a execução do programa, eu quero colocar um valor para dentro de uma posição específica do arranjo. Aí agora sim, eu tenho que começar a entender como é que eu acesso uma posição do arranjo durante a execução do programa para colocar um valor lá dentro, ou para ler um valor lá de dentro, e a ideia de acesso a posições do arranjo é sempre feita da mesma forma. Eu especifico, depois de declarado o arranjo, obviamente, eu especifico dizendo, né, o nome da variável e a posição do arranjo entre colchetes para dizer qual posição eu quero acessar. Então é isso aqui, mais ou menos, tá? Então eu declarei um arranjo aqui com números, certo? Esse arranjo que eu chamei de números, ele é um arranjo de inteiros e ele tem 6 posições, certo? Isso aqui é a declaração do arranjo, a primeira linha. Depois, eu vou colocar valores dentro do arranjo. Então, eu vou colocar valores 4, 3, 8, 1, 5 e 3. Esses valores vão ser colocados dentro do arranjo, tá? Quando eu faço isso aqui, números na posição 0 recebe 4, o que ele faz ele vai lá na posição 0 do arranjo, coloca o número 4 lá dentro. A mesma coisa que a gente fazia com atribuição de valores para variáveis. Então, se eu quisesse botar um 0 lá numa variável, eu dizia assim, variável recebe 0, né? Variável igual a 0. Era assim que a gente fazia para variáveis. Para arranjos é a mesma coisa, só que aqui eu preciso sempre usar os colchetes e dizer qual posição especificamente do arranjo eu estou acessando. Então notem que aqui eu acessei a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então esse arranjo tem 6 posições, né, e elas estão numeradas aqui de 0 a 5. E eu estou colocando valores para dentro delas usando uma atribuição direta. Tá? Fazer isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa. Tá? O efeito prático é o mesmo. Tá? Vamos lá. Fazendo agora um exemplo mais completo, tá? Um exemplo que seria mais naturalmente encontrado num programa, por exemplo. Tá? Normalmente, assim, 90% das vezes, a gente vai usar arranjos concomitantemente com comandos de repetição. Por um motivo bastante óbvio. A gente vai declarar um arranjo de um determinado tamanho, de, por exemplo, 20 posições, e aí depois a gente não quer executar 20 comandos para fazer 20 atribuições para esse arranjo, porque senão perde o sentido, não tem muito porquê eu usar um arranjo. Eu posso muito tranquilamente usar uma repetição para botar valores para dentro de um arranjo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui no caso, né, zerar o conteúdo de um arranjo, colocar zeros dentro de um arranjo que já está declarado, vamos supor, tá? Então, aqui está a declaração do arranjo, esse é um arranjo que a gente chamou de VET, ele é um arranjo de 10 posições, do tipo inteiro. O que eu faço? Eu faço um for, por exemplo, né, uma repetição. Esse for vai de 0 a 10, né, ou menor do que 10, então, na verdade, esse índice aqui, o i, vai variar entre 0 e 9. E eu vou incrementar o índice de 1 em 1. Então, o que vai acontecer? O i vai valer, na primeira execução, 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, até a última execução em que ele vai valer 9. Que é exatamente, né, os índices do arranjo que eu quero acessar. Então, isso é perfeito, né? É exatamente o que eu precisava. Eu preciso de um número inteiro que varia entre 0 e 9, que é exatamente o que eu tenho de índices no meu arranjo. Se eu, dentro da repetição, fizer assim, VET, na posição i, recebe 0, o que vai acontecer? Na primeira execução, o i vai ser 0, ele vai fazer VET 0, recebe 0. Na segunda execução, vai fazer VET 1, recebe 0. Então, ele vai acessar as posições aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, cada uma dessas posições, e botar um 0 aqui dentro de cada uma delas. Tá? É isso, esse comando aqui, nesse conjunto de comandos, o que ele faz é colocar zeros aqui em todas as posições de um arranjo. Tá? Então, é bem o que a gente... o casamento é perfeito, né? Entre o comando de repetição e o acesso aos índices do arranjo é perfeito, é exatamente o que a gente precisa para acessar todas as posições de um arranjo. Outro exemplo aqui, tá? Então agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou acessar todas as posições do arranjo e atribuir em cada uma dessas posições um número consecutivo lá, por exemplo, né? Aqui no caso, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou botar 10 números incrementais, assim, né, consecutivos. Como é que eu faço isso? Eu
faço o mesmo for, né? Então eu uso o mesmo índice i, o i começa em 0, vai até 9, igual como a gente estava fazendo antes. Então eu vou acessar as posições de 0 a 9 desse arranjo aqui, e cada vez que eu acessar uma posição diferente, eu vou colocar nessa posição i mais 1, por exemplo. Eu vou fazer essa soma aqui, né, simplesinha, né, que vai somar o valor 0, que é o valor do índice, com mais 1 e vai colocar aqui dentro, né? Na segunda execução ele vai somar 1 mais 1 e botar aqui dentro, na terceira execução vai somar 2 mais 1 e botar aqui dentro. Então, ele vai fazer a atribuição sempre somando o índice com mais 1, por exemplo. Tá? Então, também é um código bastante simples, que permite percorrer todo o arranjo, né? Todos os índices, todas as posições do arranjo, e colocar em cada uma dessas posições um valor diferente. Mais uma forma de inicializar, né, e de colocar valores em arranjos. Por leitura, por exemplo. Tá? Como é que eu faço para colocar valores dentro de um arranjo que o usuário informa? A gente faz isso da mesma forma que a gente fazia com variáveis normais. A única diferença é que a gente vai acessar as posições do arranjo ao invés de colocar o valor direto para dentro da variável. Tá? Por exemplo, vamos supor que o usuário precisasse digitar 3 valores reais, né? Então, sei lá, as 3 notas P1, P2, P3 de um aluno. Tá? Eu declaro um arranjo do tipo float. Esse arranjo tem 3 posições, que é esse caso aqui. E aí eu vou lá. E aqui nesse caso está fazendo 3 scanfs. Como são só 3, está tudo bem, né? Se fossem mais, eu poderia fazer um for, tá? Mas aqui são só 3 scanfs. Então, eu faço o quê? Scanf, %f, que é o tipo de dado, que é float, né? É comercial, que nem sempre teve, com os nomes de variáveis. Daí eu coloco aqui o nome da variável, que é o nome do arranjo, e entre colchetes a posição. Então isso aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai acessar a posição 0 do arranjo, que é como se fosse uma variável do tipo float, e colocar lá dentro o valor que o usuário digitar aqui no scanf. Por isso que é tudo igual, né? É a mesma coisa. Então é uma variável, a posição 0 do array aqui é como se fosse uma variável do tipo float. Então eu posso usar exatamente a mesma notação que eu já usava antes. A única diferença é que aparece esse índice aqui. Como é um array de 3 posições, os índices vão ser 0, 1 e 2. Tá? Outro exemplo, né? Aqui agora a gente tem um arranjo um pouco mais extenso, né? Maior, né? Um arranjo de 10 posições. Então poderiam ser as 10 idades de 10 pessoas participando de uma pesquisa qualquer, por exemplo. Como é que eu faço para ler 10 idades, ou para o usuário informar 10 idades para preencher nesse arranjo aqui? Agora, ao invés de fazer o acesso direto usando os números, né? Eu vou usar uma variável porque fica mais prático. Como é que vai ser isso aqui? Eu faço um for, o for vai variar, mesma coisa, o i, né, essa variável que eu estou usando aqui, varia entre 0 e 9, que é o que esse for está fazendo aqui, somando de 1 em 1. Eu uso o tipo inteiro, porque é o mesmo tipo do arranjo lá, e boto inteiros, que é o nome do arranjo, na posição i, certo? O que isso aqui vai fazer? Ele vai acessar na primeira execução do for a posição 0, na segunda execução a posição 1, e assim sucessivamente até a posição 9. Quando chegar na posição 9, ele termina o laço aqui e sai fora. Então ele preencheu todas as posições, né? O usuário vai ter que digitar 10 vezes, né? Então o usuário vai fazer 10 digitações aqui para cada rodada desse for, e cada uma das digitações vai cair numa posição diferente do arranjo. Tá? Isso aqui já é mais ou menos o que a gente precisa para resolver o nosso problema lá inicial. Tá? Para mostrar o conteúdo de um arranjo, tá? Então a gente viu como preencher o conteúdo de um arranjo. Agora, para mostrar na tela o conteúdo de um arranjo, em geral, a gente vai usar a mesma estratégia. A gente vai fazer o acesso a posições específicas do arranjo e daí imprimir essas posições específicas. Então, aqui, por exemplo, tá? Eu vou usar printf, %f para o arranjo de números reais, tá? Que foi declarado antes. Então, %f vai dizer que esse arranjo aqui é do tipo real. Eu coloco lá a posição que eu quero apresentar. Então, aqui, isso aqui vai acessar a posição 0, isso aqui vai acessar a posição 1, e cada um desses %f aqui vai imprimir uma coisa diferente, né? Uma posição diferente,
o valor de uma variável, como se fosse o valor de uma variável diferente, tá? Notem que aqui não tem o e-comercial, claro, né? O printf nunca tem o e-comercial na frente aqui do nome da variável, tá? Onde tem o e-comercial é lá no scanf, isso continua como é, tá? Mesma coisa, tá? Agora o exemplo com repetição, tá? Então, como é que eu faço uma repetição para imprimir valores na tela? Dessa forma aqui, tá? Eu vou lá, inicializo o meu i com 0, vou fazer o i variar entre 0 e 9, incrementando de 1 em 1, e aí eu acesso lá para impressão um arranjo de inteiros aqui, tá? Então, por isso o %d, e um i aqui para acessar posições específicas do arranjo. Então, cada iteração desse laço, o i vai acessar uma posição diferente e eu vou imprimir um valor diferente nesse %d. Isso aqui vai executar 10 printfs, certo? Então ele vai executar 10 vezes o printf, cada vez executar com uma posição diferente do arranjo, mostrando um valor diferente possivelmente, se o arranjo tiver valores diferentes lá dentro dele armazenados, tá? Isso tudo aqui tem que acontecer, obviamente, depois de ter inicializado os valores, depois de eu ter lido valores, ou depois de eu ter calculado e colocado valores dentro do arranjo, né? Não pode ser feito antes, porque senão ele vai imprimir qualquer coisa que tiver lá, vai imprimir qualquer coisa que tinha, pode ser o que tivesse na memória lá, lixo da memória, ele vai imprimir na tela, tá? Então, cuidem com isso. Aqui, dentro desse printf, só notem que tem mais um detalhezinho, que a gente coloca um espaço aqui, tá? Por quê? Porque ele vai imprimir um número e do lado um espaço. Poderia ser uma quebra de linha, poderia ser um /t, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Mas é mais para a gente perceber que os números estão separados, porque se são números inteiros, né, se a gente mandar imprimir todos e não colocar nenhum espaço separando, ele vai imprimir todos os números colados, a gente não vai conseguir identificar que são vários números, tá? Bom, retomando o nosso enunciado lá do começo da aula, né? A gente tinha pedido para ler 30 valores, certo? E calcular a média desses valores e depois imprimir na tela. A gente viu imprimir na tela os valores que estão acima da média, certo? A gente viu que não dá para fazer isso com uma variável só, então não tem uma solução elegante para se fazer com apenas uma variável para esse caso, tá? Porque a gente precisa calcular a média e depois comparar a média com todos os valores que o usuário digitou no passado. Então a gente tem que armazenar esses valores de alguma forma. A forma mais elegante de armazenar esses valores é usando um arranjo, certo? Agora a gente viu que os arranjos estão aí, a gente pode usar eles, e a gente deve usar eles, inclusive, tá? Vamos lá. Primeira coisa, né? Quantas posições tem que ter esse arranjo? Bom, se eu vou armazenar 30 valores, o arranjo tem que ter 30 posições, né? Como que os valores vão ser inicializados? Como é que a gente vai colocar os valores lá para dentro do arranjo, né? A gente inicializava as variáveis lá atrás de uma forma, certo? O problema é o mesmo, então isso continua igual, né? Se lá atrás, no primeiro enunciado que a gente resolveu, quem inicializava os valores, ou seja, quem digitava os valores era o usuário, então o usuário digita esses valores, quem vai digitar os valores agora ainda é o usuário, só que eu tenho que inicializar os valores colocando eles para dentro do arranjo. Essa é a única diferença. Então, ao invés de armazenar esses valores em uma variável ou em várias variáveis, eu vou usar sempre o mesmo arranjo em posições diferentes, tá? E como imprimir na tela, né? Se a gente imprimia na tela, a mesma coisa, né, de antes, a gente imprimia na tela usando lá printf, por exemplo, e acessava lá todas as variáveis, lá naquela solução com 30 variáveis, por exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Só que, claro que a gente não vai imprimir as posições do arranjo com 30 printfs, a gente vai fazer um printf e fazer uma repetição, obviamente, tá? Tá aí, né? Essa é a ideia, tá? A gente usa os 30 valores, ou usa um arranjo de 30 posições, faz as leituras que tem que fazer, o usuário vai digitar, e a gente percorre a lista depois, né? Percorre esse arranjo e faz as comparações, né? Tem mais isso, né? A gente tem que percorrer, e não imprimir todos os valores, né? Percorrer e comparar para ver se os valores têm ou não têm que ser impressos, tá? E vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui está um exemplo, tá? De implementação. Notem que a gente fez a declaração aqui em cima primeiro, tá? Então, olha só, a gente começou declarando uma constante aqui, que é uma macro lá, aquela que eu estava falando antes. Então, em C isso aqui seria um define, tá? A gente definiu uma constante n de 30, de tamanho 30. Isso aqui é bem comum, tá? A gente usa com muita frequência
quando usa arranjos, porque facilita a vida, vocês vão ver. Então a gente definiu essa constante n aqui de valor 30. A gente definiu um arranjo aqui do tipo inteiro de 30 posições, tá? Então esse n aqui vai ser substituído por 30, então isso aqui é um arranjo de 30 posições. As outras variáveis continuam normais, então eu tenho que ter uma variável para soma, tenho que ter uma variável para média, etc. Tá? Começo o meu programa, faço o que eu já fazia antes, tá? Eu faço um for, esse for vai de 1 até 29, né? Isso aqui é um 30, né? Então, ele vai até menor do que 30, né? Então, o i vai variar entre 0, e 29. Se o i varia entre 0 e 29, essa operação aqui, ler valor na posição i, vai fazer 30 leituras, né? Nas posições 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até a posição 29 do arranjo, então todas as posições válidas do arranjo. E logo depois a gente já faz aqui a soma, tá? A gente poderia fazer a soma no futuro, porque a gente vai ter todos os valores, mas precisaria fazer mais uma repetição, tá? Então a gente evita fazer mais uma repetição e já calcula a soma aqui. Como é que a gente faz essa soma? A gente faz a mesma coisa que a gente fazia antes, né? Se o usuário digitava o valor aqui e a gente incrementava na soma o valor que o usuário digitou, continua igual, né? Então eu tenho aqui ler valor na posição i, soma mais valor na posição i. Continua tudo igual, eu posso usar essa variável, né, que o usuário acabou de digitar naturalmente como eu usava as variáveis antes. Tá? Terminou essa repetição, certo? Preenchi todo, nesse momento o vetor está todo preenchido, tá? O vetor de valores aqui está todo preenchido, e eu vou para o cálculo da média. Como é que é o cálculo da média? O cálculo da média não tem nada a ver com os vetores, né? O cálculo da média continua sendo soma sobre 30, né? Isso aqui vai dar o valor da média. Aqui eu escrevi a média na tela, então, digamos assim, para imprimir a média, né, para o usuário saber, e depois eu tenho que procurar os valores acima da média. Essa aqui é a última parte do algoritmo e a parte mais diferente agora, né? Porque agora a gente consegue fazer isso usando arranjos. Como é que a gente faz? Bom, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o valor da média e tenho o valor os valores digitados pelo usuário, todos no mesmo arranjo, certo? Então agora eu consigo comparar todos os valores com o valor da média. Como é que eu faço isso? Percorro de novo o arranjo, então faço o mesmo for aqui que eu fiz aqui em cima, tá? Então, for de um i que varia entre 0 e 29, que é o que diz isso aqui, eu vou fazer o seguinte: se o valor na posição i for maior do que a média, então esse é um valor que eu tenho que imprimir na tela, né? Imprime na tela isso aqui, tá? Aqui não tem corpo de comandos no C, né? Porque só tem um comando aqui dentro, tá? Então não tem então, enfim, etc, né? Como não tem chaves lá em C, por exemplo, tá? Mas a ideia é essa aqui, tá? A ideia é exatamente isso aqui. Eu faço quando eu quero acessar os valores que foram digitados a qualquer momento lá no passado, em algum momento do programa, dentro do arranjo, eu posso percorrer de novo, né? Começo na posição 0, vou até a última posição e vou lá, acessando posição por posição e comparando com algum valor, por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, acesso lá todas as posições do arranjo e calculo a média. Tá? Essa é uma solução muito boa para esse problema, na verdade, deve ser a melhor solução possível para esse problema aqui. Tá? Então, usar arranjos nesse caso aqui resolveu a nossa vida. Tá? Isso aqui, mais para referência para vocês, é a implementação disso em C. A gente faz depois um exemplo mais detalhando, né, como é que essas coisas são na aula prática, mas está aqui para vocês terem como referência. Tá? Bom, só para finalizar, então, antes de terminar, o que é de mais importante, assim, coisas que a gente costuma errar e que é importante lembrar na hora de usar arranjos. Tá? Uma primeira coisa que é bastante importante de ter em mente sempre é essa questão da numeração, da indexação, tá? Porque a gente declara o arranjo com um tamanho e depois a gente acessa as posições do arranjo, certo? O tamanho do arranjo é uma coisa, né? E os índices são outra, né? Então, eu declaro um vetor de 10 posições, ele vai começar na posição 0 e terminar na posição 9. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque é muito comum a gente se atrapalhar. É muito comum a gente fazer coisas como, por exemplo, isso aqui, tá? A gente declara um vetor com 5 posições e aí depois tenta acessar a posição 5,
tá? Isso aqui é um problema, tá? O compilador não acusa um erro. Nesse caso aqui, o compilador não acusa um erro. E durante a execução do programa, também é possível que o programa, o sistema operacional não acuse esse erro. A linguagem de programação também não acusa esse erro. Para vocês saberem, né, a linguagem de programação C ela é uma linguagem otimizada para desempenho, assim, ela é uma linguagem focada em desempenho. Então ela não coloca controles, por exemplo, de índices do vetor, por exemplo, ou se a gente está acessando posições válidas dentro dos índices do vetor, nada disso é controlado pela linguagem, tá? O que é um problema, assim, para nós, para quem está começando, assim, porque a gente costuma errar com muita frequência as posições do vetor, mas é claro que dá um ganho de desempenho significativo, tá? Tem linguagens de programação que avisam quando a gente acessa posições inválidas do vetor, tá? De qualquer forma, isso é um erro de programação, né? Um erro que o programador tem que evitar. Então, a gente precisa ter noção de que a gente precisa controlar para nunca acessar posições fora do arranjo, tá? Se vocês fizerem isso aqui, por exemplo, declararem um vetor com 5 posições e tentar acessar a posição 5 aqui, que é fora do vetor, porque a última posição válida aqui vai ser 4, né? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, as posições válidas para esse vetor aqui. Se a gente fizer isso aqui, o resultado disso é incerto. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que ele imprima um valor na tela, pode ser que ele aborte o programa, tá? Então, tudo pode acontecer se vocês tentarem fazer isso aqui, tá? Isso é um erro de programação e não é acusado pelo compilador, tá? Isso que é o importante de saber. Outra coisa é que a gente não consegue mudar, tá? Os índices, a indexação do vetor vem assim de fábrica e a gente não consegue mudar isso, tá? Então, os índices dos vetores são sempre contíguos, sempre começam em 0, não tem como trocar isso, tá? Então, com muita frequência, vocês vão receber enunciados de exercícios, etc., que pedem para, por exemplo, sei lá, armazenar números e colocam lá a indexação de uma forma diferente do que a indexação original, né? Então, sei lá, imprimir uma lista, o mais simples seria imprimir a lista de alunos, daí tu vai imprimir a lista de alunos, vai ter os alunos de 1 a 10, por exemplo, certo? E isso não corresponde aos índices do vetor, porque os índices do vetor estão de 0 a 9. A gente sempre tem que fazer essa transformação, tá? A gente tem que implementar no programa a transformação do que é o índice do vetor para o que é o valor que a gente quer mostrar para o usuário, né? Porque para o usuário nem sempre é intuitivo ver os índices lá de 0 a 9, por exemplo, tá? Outra coisa é que não dá para usar índices reais, né? Eu já falei que não tem como declarar um vetor com 7 posições e meia, por exemplo, né? Tem que ser sempre números inteiros, então não dá para usar indexação com números reais e nem indexação com caracteres, tá? Então, caracteres também não são um tipo válido para indexar. É só números inteiros, basicamente, tá? Se a gente tentar fazer qualquer coisa desse tipo, diferente disso, não vai funcionar. Outra coisa não tem como misturar tipos, então dentro de um vetor de inteiros só cabem inteiros, a gente tem que ter isso em mente, é assim, então a gente não consegue colocar tipos diferentes dentro de um vetor. Se a gente tem um vetor que pode ter, por exemplo, inteiros e float, daí o ideal é declarar o vetor como float e armazenar tudo como float, depois os inteiros vão acabar sendo um float com ponto zero lá, né? Mas basicamente é isso, não tem como misturar, tá? Outra coisa importante é que a gente vem falando muito em pseudocódigo, vem falando muito em fluxograma, e essa parte da matéria ela fica muito próxima da programação mesmo. Então tem vários detalhes da linguagem que a gente está comentando aqui, inclusive na aula teórica, tá? Que são importantes e que a gente tem que saber, claro, mas que fazem parte que não se mapeiam tão bem ou não aparecem tão bem lá em fluxogramas e pseudocódigo. No geral, a gente vai usar a mesma notação em pseudocódigo, por exemplo, ou uma notação muito similar em pseudocódigo e em fluxograma para representar arranjos, tá? Então, mais ou menos, se a gente fosse mapeado um para o outro aqui, né, a gente vai tentar usar sempre assim, né? Se a gente tem arranjos de int, por exemplo, em C, a gente vai usar a palavra inteiro em pseudocódigo, tá? Ou em fluxogramas, tá? Para declarar um arranjo como sendo de um determinado tipo, ou inicializar um arranjo. Então a gente vai tentar usar sempre a mesma, ou uma notação muito parecida com a notação que a gente usa em C. A gente só está, na verdade, traduzindo aqui os tipos para português, tá? E a gente vai usar esses tipos aqui em pseudocódigo, certo?
Bom, era isso para a aula de hoje. A gente fica por aqui e vamos fazer mais fazer uma parte prática também depois para exercitar isso aqui que tem bastante coisa para a gente fixar aí na prática, certo? Então tá, valeu, até a próxima aula.